Só Oi. lembrar aqui, Pedro, um parêntese, principalmente para os residentes, em relação ao teste de sensibilidade que a gente faz com cotonete, lembrar que Sim. você não pode pingar um anestésico antes, tá? Não vale Sim, fazer teste depois de pingar anestésico, que é muito comum, né? Chega é lá, muito comum. não tá sentindo nada. Você pingou o quê? Não, eu pinguei um anestésico. Não vai pingar, né? Quando a gente olha para a córnea do paciente, o exame precisa ser muito atento e a gente tem que lançar mão, como o Vasco já falou aí, da fluoresceína. Às vezes a gente tem que pingar a fluoresceína para poder achar a lesão. Às vezes o paciente está com queixa de dor, está com queixa de desconforto. Se a gente não pinga, a gente não acha as lesões, tá? A gente sempre tem que procurar e ver se essa lesão, essa coisa que cora, se tem algum padrão. Nesse caso aqui, a gente tem esse padrão de dendritos tal, que a gente sempre tem que lembrar de herpes. Lembrar que não é só herpes, a gente pode ter quadros que simulam e que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, como, por exemplo, a cantameba pode dar alteração desse tipo, a gente tem que estar atento. Aqui um quadro também parece com dendrito, mas que aí o diagnóstico diferencial, além do herpes, além da possível ameba, a gente tem que lembrar que pode ser por cicatrização. Às vezes, quando as ondas vão se encontrando, pode ficar um processo assim, que parece que está formando essas linhas, esses dendritos aí. Tem que testar a sensibilidade da córnea, a gente pega um cotonetezinho e chega perto da córnea, vê se o paciente tem sensibilidade na córnea ou não. Tá? É bem importante da gente ver isso. Lembrar que pode ter acometimento de câmara anterior, quando a gente tem uma ceratite herpética, a gente pode ter uma uveíte herpética também. Então, a gente precisa estar atento a isso. Só Aqui, lembrar, só oi. lembrar aqui, Pedro, um parêntese, principalmente para os residentes, em relação ao teste de sensibilidade que a gente faz com cotonete, lembrar que Sim. você não pode pingar um anestésico antes, tá? Não vale Sim, fazer teste depois de pingar anestésico, que é muito comum, né? Chega é lá, muito comum. não tá sentindo nada. Você pingou o quê? Não, eu pinguei um anestésico. Não vai pingar, né? E Então, outra sempre coisa que ficar eu. atento quando tiver essas lesões dendríticas que for avaliar, né, e que achar que tem Sim. alguma coisa, não colocar o anestésico antes de fazer o teste. Não vai precisar botar anestésico para esse tipo de situação, mas E ficar atento a isso. outra coisa que eu andei observando, gente, é que nessa época, né, com essa pandemia, estão chegando muito caso de herpes simples na pálpebra. Eu peguei vários pacientes pelo estresse. Entendeu? Por estresse. Pacientes que às vezes abrem nariz e pálpebra, boca e pálpebra, às vezes só pálpebra. Então, aquelas lesões vesiculares, às vezes já ulceradas, em pálpebra, sempre lembrar de herpes nesse momento, porque é um momento que todo mundo, de uma forma ou de outra, está estressado. Exato. E estresse é uma coisa que acaba baixando a imunidade e a gente tem que lembrar dessa possibilidade aí. Muito bem lembrado, Laura. Aqui um outro quadro de herpes, um pouco diferente, né? Mas é a endotelite herpética. O que a gente vai ver, a gente não vê muita coisa, a gente vê que tem um edema normalmente localizado, arredondado, muitas vezes no centro da córnea. O paciente tem uma baixa de visão e tem esse edema da córnea. Então, a hora que a gente faz a fenda, a gente vê que tem um aumento da espessura e muitas vezes a gente vê que o endotélio, que a membrana de DCM está toda irregular. Então, importante nessa hora, quando a gente faz a biomicroscopia, a gente tentar fazer esses cortes ópticos para tentar enxergar da melhor maneira possível o que está acontecendo com o estroma. Tá? O estroma a gente precisa acostumar com a espessura normal dele e com o aspecto normal dele, para a gente saber se tem edema, se tem alterações de estroma e tudo mais. Aqui é um quadro bem mais grave, com edema bem mais importante do estroma, né? E que aqui a gente tem que lembrar que pode ser um quadro inflamatório, mas nesse caso a gente tem uma irregularidade muito grande da córnea, tá? Então a gente tem uma hidratação do estroma, mas numa córnea totalmente irregular, numa córnea que tem uma relativa deformidade aqui. Então, um paciente com ceratocone que fez um quadro de uma hidropsia aguda ou uma hidrópsia aguda. Você teve uma lesão por conta dessa distensão da DCM, que permite uma hiperidratação do estroma corneano, esse inchaço, e aqui o paciente acaba tendo dor, desconforto, pode formar bolha subepitelial e tudo mais por conta dessa hidratação aí, e o paciente acaba com bastante dor, tá? Reparem que a foto fica até com foco meio esquisito, porque para a gente dar o foco aqui na frente, todo o fundo fica desfocado de tanto que essa córnea está mais para frente. A gente precisa estar atento quando a gente faz o exame da córnea, para isso que o Vasco falou também. A gente precisa pedir para o paciente olhar para baixo, para cima, às vezes a hiperemia está lá em cima, e você pode deixar passar esses infiltradinhos aqui, tá? Isso aqui provavelmente uma ceratite marginal, o paciente tinha uma meibomite, a gente via
esse quadro inflamatório, nem tinha lesão epitelial, mas tinha esse infiltrado que a gente via inflamatório com essa hiperemia na borda, na região do limbar, né, hiperemia pericerática, por conta desse processo inflamatório aqui na córnea. A gente introduziu o tratamento, né, melhora a pálpebra, entra com uma pomadinha de corticoide antibiótico, um colírio de corticoide com antibiótico também, e a gente vê que essas lesões praticamente desaparecem, não desaparecem todo, mas você deixa de ter aquele aspecto de infiltrado, fica muito mais uma sequela, só uma cicatrizinha, tá? Então, esse aqui é o mesmo paciente depois depois de fora do quadro inflamatório, tá? Então, essa lesão virou essa lesão aqui. Pacientes com lesão de córnea, a gente tem que estar sempre muito atento, tá? O pronto-socorro tem essa vantagem da gente poder enxergar a lesão e da gente poder quantificar a lesão. Então, sempre que chega uma úlcera para vocês no pronto-socorro, uma lesão ulcerada, você pinga a fluoresceína para ver a região desepitelizada, você vê o aspecto do infiltrado, tá? Lembrar que o aspecto infiltrado pode te ajudar a pensar no diagnóstico diferencial, mas é muito importante vocês medirem a lesão, a região desepitelizada e a região de infiltração, tá? A gente sempre mede em 2 eixos, os 2 eixos maiores, tá? A gente pode desenhar ou pode escrever como que estava isso para a gente poder ir acompanhando. Normalmente, quando está melhorando, você vai ter uma redução dessa área, tá? Como eu falei para vocês, a gente precisa estar bem atento com o tipo de infiltração, se tem um padrão mais periférico, onde tem essa infiltração periférica, que pode fazer a gente pensar num fungo, se tem um quadro mais amarelado, e aí tem as várias características aí que eu não vou me aprofundar muito nisso, mas que a gente sabe lá do pessoal da córnea que a gente pode ter, que a gente pode ajudar a gente a pensar no padrão de lesão, de infecção. Sempre que a gente tem um quadro infeccioso desse tipo, uma ceratite tão importante, a gente pode ter a presença do hipópiozinho, não é incomum, a gente não precisa fazer um tratamento intraocular, a gente precisa tratar essa ceratite.